Lendas e histórias africanas. Mulher preguiçosa, não minta para mim. Sejam bem-vindos a Carlos Giv, nome do meu canal. Estou trazendo um bloco novo para este canal. Existem alguns colegas, amigos, que têm pedido que contasse um pouco mais sobre a África. Mas não é possível contar sobre a África se não é contando sobre as lendas, contos, Karingana ou Ankaringana, histórias da própria África. Existe uma África antes e fora da própria escrita que é muito brilhante, é muito interessante. E é triste quando existem pessoas que esquecem-se sobre esta África, que descuidam sobre o outro lado de África. Neste canal vamos tentando trazer o outro lado de África a partir da contação de história. É interessante perceber que não havia outra maneira de transmitir valores dos ancestrais, valores dos mais velhos, bons costumes, boas formas de convivência, se não era a partir das lendas de contação de história. Os contadores de histórias, anciões, grupos, papais, vovós mais velhos, na beira ou em torno de uma fogueira, transmitiam esses valores aos seus mais novos. Bem, sem levar muito tempo, deixe-me vos contar uma história que é super interessante e eu acho que você vai gostar. Desde já eu lhe peço, deixa aí seu like, deixe sua subscrição, também vai deixar também o seu comentário. Dizer, estou vestido de uma forma diferente, porque era assim como os contadores de histórias vestiam. Bem, um belo dia, numa comunidade onde era proibido ser pobre, numa comunidade de ricos, ou ser ricos numa comunidade de pobres, onde todos tinham que estar no mesmo nível, seja em termos de valores, seja em termos de riqueza, onde se compartilhavam o beber, o comer, onde um indivíduo que não fosse conhecido numa família podia passar de livre e espontânea vontade e pedir uma água, e não só ser dado uma água, ser dado um prato de xiguinha, um prato de uma feijoada, de feijão nhemba, de mumbambane, ou de carapão, ou mesmo de mukwebe, de xinder. Um senhor, homem daquela comunidade, que era pescador, que não era simplesmente pescador da sua família, como também era pescador da comunidade. Eu disse, as pessoas compartilhavam as suas coisas, ninguém era cedo, era de todos, gente. Bem, esse indivíduo foi ao rio que se encontrava naquela zona, naquela comunidade onde ele trabalhava sempre. Eu vou tratar este rio como o rio em combate. Foi lá, foi fazer o seu pescado. Bem, era pescador, dominava aquilo e sempre pescava aquilo que chamava de magumba. Magumba é um peixe muito conhecido aqui em África, peixes pequeninos que em algum momento podemos mandar secá-los, fazer um muchucho ou fazer um murunguelo, que é também um caril super interessante aqui em África. Bem, esse indivíduo foi fazer o seu pescado, pescou uma magumbada muito boa, uma quantidade suficiente para distribuir enquanto fosse para a sua casa. Estranhamente, foi pescar um peixe diferente do que ele pescava antes. Foi se dar de cara com carapau. Carapau é um peixe mais grande e mais consumido aqui em África, não é? Moçambique em particular. Foi se dar de cara pela primeira vez com carapau. Ficou entusiasmado, levou o carapau, pôs no saco, separado da magumbaria ou da magumba, a fim de apresentar à sua família e não só, a fim de que a esposa preparasse o carapau e fossem degustar. Voltou para casa muito feliz, cantando ali de um lado para o outro. Bem, como disse, vai distribuindo o pescado às comunidades. Algumas mulheres que não tivessem ideia de ir a Machamba para ir arrancar a cacana, matapa, nhangana, matsavo para fazer o caril de verduras, e ao encontro do senhor Yantumbo, o pescador neste caso, pedindo que desse a magumbada. Ele ia separando a magumbada, distribuía pelas comunidades da zona. Felizmente chega a casa com o seu pescado. Chegou em casa muito empolgado, chegava gritando: "Ei, Rosinha, 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 ei, já cheguei, trago hoje um peixe diferente, peço que prepare." Bem, a Rosinha, muito estúpida, vou dizer isto, ao invés de recepcionar bem, calorosamente, com um beijo, com um abraço a seu marido, para além de que nessa altura essa proximidade não existe muito entre marido e mulher, era normal o marido ficar numa árvore e a mulher com os filhos ficarem numa árvore. Havia um pouco de distanciamento entre o marido e a mulher. Em outras comunidades, bem, não vou falar muito sobre isso, não depois. Bem, a mulher
ao invés de fazer essas coisas todas, ela começou-se a resmungar pelo cheiro que trazia o marido. O marido vinha do pescado e cheirava o pescado, cheirava a magumba. E ela começou a fechar o nariz, começou a resmungar, esteja a cheirar, esteja a feder, vai lá tomar banho, vai lá tomar banho. Não conseguiu festejar a alegria com o marido. Bem, o marido entendeu e disse, tá certo, deixe-me tomar banho, mas eu lhe peço, minha esposa, prepare-me esse peixe, faça um caril, vamos almoçar com ele hoje. A esposa disse, tá bem, mas vai lá tomar banho. Enquanto o marido ia tomar banho, a Rosinha abriu o saco, viu que realmente havia um peixe grande ali, mas que o peixe também estava a cheirar, estava a feder muito. Então começou mais uma vez a resmungar, começou a gritar com o marido, esse peixe também está a cheirar, eu não vou preparar isto, provavelmente esteja podre, vamos preparar outra coisa. Não? O marido, enquanto no banho, gritava também, não, estou a pedir, prepara, estou a pedir, ainda que prepare para mim, mas eu quero comer esse peixe hoje. A mulher não se deu de ouvida, não se deu por sensibilizada, portanto, deixou de preparar o carapau do marido e foi ter com a vizinha para trançar o cabelo. O marido saiu do banho, viu que essa mulher não estava ali, o peixe ainda se encontrava no saco. Pegou o coração, lamentou, mas disse, ok, deixa-me fazer o meu peixe. Fez o seu caril, preparou com todo o carinho, pôs no peixe o sal, pôs o piripiri, pôs o limão, que é o nosso tempero africano nessa altura, e pôs o seu peixe na fogueira. Tirou o peixe, estava totalmente saboroso, pôs em cima da mesa e disse, deixe-me procurar um sumo de caju perto daqui da zona, como não tinha muquebe, que é sumo de caju na sua casa, para acompanhar o peixe. Foi à casa de uma velha próxima, licença, peço aqui um sumo de caju, que é muquebe, quero acompanhar com o meu carapão. Enquanto o marido em casa da velha a pedir o sumo de caju, a esposa volta a casa. Chegado a casa, ela abre a porta da casa, sentiu o cheiro bom que era exalado pela casa e entra dentro da casa, viu que era o carapau que ela rejeitou, que não quis preparar e que já estava bom, não cheirava mal. Quis prová-la, ia provar. Enquanto a provava, sentiu que estava bom, quis aprovar mais, aprovou mais, até que acabou com o camarão, acabou o peixe. E ela viu que eu cometi aqui uma besteira, eu comi todo o peixe e eu neguei de preparar e comer esse peixe. Então ela fechou a tampa da tigela e saiu de novo para casa da amiga, para que o marido não descobrisse que foi ela que comeu o peixe. O marido voltou cantando, uau, eu tenho um peixe novo em casa, chega a casa, encontra que o peixe havia sido comido. Ficou muito chateado, ficou nervoso, não tinha gato em casa, não tinha cão, só estavam ali os filhos que estavam lá a brincar. Chamou os filhos, perguntou aos filhos, o que é que vocês fizeram? Comeram o meu peixe? Eu esperava que comêssemos todos juntos, o que é que aconteceu? Os filhos disseram, papai, não, nós não comemos peixe, nem nos fizemos a casa, estávamos lá a brincar. Mas quem terá comido? Pergunta a mamãe. Mas a vossa mãe não está aqui. Mas ela esteve aqui, pergunta ela. O pai mandou chamar a mãe esteve ali, perguntou a todos, quem comeu o meu peixe? Quem comeu o meu peixe aqui? Muito já nervoso, chateado, disposto a espancar todos. Todos os filhos ficaram com medo. A esposa, sabendo que havia comido, não conseguiu dizer. Bem, o marido não espancou. É interessante perceber que nas comunidades africanas, certos problemas iguais até esses, existem pessoas que resolvem, não é? Que são os grupos de anciões. Se os grupos de anciões não conseguissem resolver, chamava-se alguns curandeiros. Chamou os grupos de anciões perguntaram, Vulane, Chayane, digam quem comeu. Ninguém dizia nada. Os grupos de anciões disseram, vamos lá chamar um curandeiro. Chamaram o curandeiro, o senhor Nyanquavi, que era o curandeiro daquela zona. O senhor Nyanquavi chegou ali, começou a fazer as suas coisas, e disse, gente, digam-me quem comeu o peixe. Ninguém disse. E disse, ok, tá certo, vamos ao rio onde fez o pescado. Foram ao rio, colocou uma corda da ponta da margem para uma outra ponta da margem e disse, quem naufragar neste rio há de ser a pessoa que comeu o peixe. Digam-me quem comeu o peixe. Não mintam. A mulher, sabendo que comeu o peixe, não disse. Passou o primeiro filho, não naufragou. Passou o segundo filho, também não entrou na água.
Foi a vez da esposa. O marido de novo: esposa, diga-me, não minta, esposa, eu gosto de si, eu te amo, por favor, diga-me. Se foi você que comeu peixe, não minta, diga-me. A esposa, muito renitente, não disse nada. Entrou no rio. Ela entra no rio, admitindo a ideia de que não vai naufragar, não vai afundar. Bem, ela entra no rio. Quando chega no meio do rio, ela afunda, a corda quebra e todo mundo ficou sabendo que ela era quem havia comido o peixe. Voltaram para a aldeia, tocaram a harpa, chamaram todos, de pequeno até os mais velhos, contaram o sucedido e ficou ali uma lição. O marido trabalha para a família, a mulher deve ouvir o marido, deve preparar comida para o marido. Ficou uma lição: nunca resmungar para o marido, mas acima de tudo, nunca mentir, nunca admitir mentira na família. As crianças, as mulheres, as virgens, elas ficaram sabendo desses valores, foram chamadas a atenção. A partir deste momento, ninguém mentia, ninguém zombava do marido, ninguém roubava, ninguém negava, eram sujeitos a seus maridos. E o esposo também amava mais a sua família. Enfim, da história. Desde já eu quero pedir, deixe o like, deixe sua subscrição, comente no vídeo, diga o que você achou e o que é que quer que a gente melhore. E valeu!